Debaixo de uma palavra profética, não choveu em Israel. O período foi de 3 anos e 6 meses. Quando você lê no capítulo 18, no versículo 1, está escrito lá 3 anos. Mas é porque o contar daí, passaram-se 6 meses do período normal, da seca, naquele contexto, um período normal, que parece-me que ia de abril a setembro, e a contar daí foram 3 anos. Quando você lê Tiago capítulo 5, 17, o período foi esse. Tiago capítulo 5, 17, diz que foram 3 anos e meio. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Só que Jesus também fala isso. E lá em Lucas capítulo, só para você se situar, 4, 25 de Lucas, capítulo 4, 25. Em verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Então do período normal, passou-se o período normal de seca, e depois desse período 3 anos de seca. Diga assim: seca, escassez, aridez, dificuldade. Diga forte: dificuldade, crise. Diga assim: uma grande guerra, uma grande luta. Eu quero falar nessa noite sobre ouvindo o som que anuncia uma mudança. Vamos dizer juntos? Ouvindo o som que anuncia uma mudança. Eu não sei se você quer uma mudança na sua vida em algum nível, em alguma área. Se você veio aqui, eu quero, em níveis, em áreas da minha vida. Mas essa mudança ocorre quando nós ouvimos um som que não vem da terra, mas um som que vem do céu, e que anuncia e que traz essa mudança. Você vai sair daqui ouvindo esse som que anuncia essa mudança no nível e na área que você precisa. Se você crê, faz barulho aqui, querido. Uma das características mais marcantes de pessoas que conseguem vencer é que eles conseguem distinguir a voz de Deus dentre as muitas vozes. Irmãos, são muitas vozes. Diga para o seu irmão: são muitas vozes. São muitas vozes que falam conosco. Vozes do diabo tentando nos parar, vozes de pessoas e a voz de Deus. Distinguir a voz de Deus dentre essas vozes. São muitas vozes que ecoam no mundo, muitas vozes que vêm para nos parar, até mesmo dentro das nossas casas, até mesmo dentro das nossas famílias. Só que Elias, ele foi uma dessas pessoas que conseguia se fazer de surdo para os barulhos da terra, para os barulhos da lógica, do natural, daquilo que é temporal, daquilo que é óbvio, daquilo que os olhos veem, porque os nossos olhos, diga para o seu irmão, os nossos olhos, eles nos enganam, e muito. Às vezes, por causa dos nossos olhos, nós julgamos alguém e nós nos enganamos, porque os nossos olhos, eles nos enganam. Porém, queridos, a nossa fé, a nossa expectativa em Deus, ela nos direciona ao propósito certo. São muitos barulhos da terra, só que Elias, ele treinou bem os seus ouvidos espirituais para ouvir um som que veio do céu e que anunciou uma mudança, que agora não haveria mais escassez, aridez, falta de chuva, ausência de água, porque durante um tempo, no tempo natural de sequidão, o povo passou, mas foram depois disso 3 anos de seca, de escassez. Elias treinou bem os seus ouvidos para perceber os ruídos dos céus. Que o Espírito de Deus te dê ouvidos espirituais para que você ouça os ruídos dos céus nessa noite. O nosso maior problema, queridos, não é o que nós estamos vendo. Não. O seu e o meu maior problema não é o que nós vemos, mas é o que nós não estamos conseguindo ouvir. Não é o que eu vejo ou o que eu não vejo que é o problema, mas aquilo que eu não consigo ouvir. E quando se está dentro de um deserto, isso fará uma diferença muito grande, querido. A semelhança de Elias, ele não ignorou o som que ouviu. Se você andar comigo, você vai entender. Diga amém.
Porque Elias, ele ouviu um som que vinha do céu, um som que trouxe a chuva da provisão de Deus, um som que trouxe a restauração de todas as coisas. Você vai ouvir esse som nessa noite. Eu vou ouvir esse som. E se você vai, dê glória a Deus e creia nisso, querido. Aplauda o Senhor, Ele é Rei. E nós queremos ouvir esse som que vem do céu. Eu destaquei só duas verdades aqui, dentro delas nós vamos falar. E a primeira delas é que nós precisamos aprender a discernir entre o som da terra e o som do céu. Diga comigo, eu preciso aprender a discernir entre o som da terra e o som do céu. 1 Reis 18, 41, já se ouve o ruído, o barulho de uma abundante chuva. A questão, querido, é que embora Elias não conseguisse ver, se você acompanhou no texto, ele vai e diz ao seu moço, sobe para a banda do mar, e diz o que você vê. Eu não vejo nada. Então vai lá 7 vezes, eu vou ficar orando. E ele foi. Na 7ª vez ele disse, olha, eu não vejo nada, somente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o Elias disse, vai e anuncia a Acabe, que não é uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, é um barulho, um som do céu, que está anunciando o ruído de uma abundante chuva. Não é o que você vê, querido, é o que você ouve, que fará a diferença na sua vida. Não é o que os seus olhos veem, mas é o que os seus ouvidos espirituais conseguem ouvir do céu, sendo liberados sobre a sua vida, sobre a sua família. Você está entendendo? Diga amém. Elias não conseguia ver sinal algum de que viria chuva, de que ele não via, mas ele ouvia. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 7, diz que nós andamos pela fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu ando pelo que eu creio, eu ando pelo que eu acredito, eu ando pela expectativa que eu tenho em Deus, e não por aquilo que os meus olhos veem, amém? Porque os nossos olhos, eles nos enganam, os nossos olhos, eles têm o poder de nos enganar, porque nem tudo é como parece. Diga para o seu irmão, nem tudo é como parece. Por isso ouça o som que vem do céu, e não se engane com seus olhos. Preste atenção, querido, por favor, nisso. Elias tinha à sua frente uma visão trágica, visão de seca, visão de falta de chuva, mas o que ele ouvia era diferente do que ele podia ver. Se você olhou para o texto comigo, você vai ver que ele não disse assim, já posso ver. Ele afirmou, já posso ouvir. Diga ouvir. Vamos dizer essa palavra juntos? Ouvir. Você vai ouvir muito essa palavra. Diga ouvir. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Ninguém podia ouvir o que Elias ouviu. Querido, não interessa se ninguém pode ouvir o que você está ouvindo. Mas se você anda com uma sua expectativa, porque eu ando por fé e não pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu acredito e não por aquilo que eu vejo, porque eu não preciso ver para crer, eu creio ainda que eu não veja, mas o meu Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que ainda não existem, como se já fosse. Talvez ninguém na sua casa tenha ouvido o que você tem ouvido do céu. Ninguém podia ouvir o que Elias ouviu. Já ouço, já posso ouvir, estou começando a ouvir, já estou ouvindo. E o que ele ouvia? Diga comigo, um som. Diga mais forte, um som que vinha do céu, anunciando uma abundante chuva. Em tempos de guerra, de luta, de crises, o fator preponderante para a sua e para a minha vitória é o que você ouve. Não importa muito o que você ouve em tempos de abundância, em tempos de alegria, em tempos de conquista, em tempos de vitória. Não, importa, mas não tanto. Mas o fator preponderante para a sua vitória é o que você ouve no momento de luta, no momento da crise. Que é um exemplo, Davi, diante de Golias. Golias olha para Davi e diz assim: hoje mesmo eu vou te dar o teu corpo, as aves, as bestas.
E aí você vai morrer. Você é pequeno. Davi olhou para o filisteu e disse assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Interessante que quando Davi chega, e 40 dias, 40 na Bíblia é um número de limites, 40 dias, o filisteu vinha de um lado, o pessoal de Israel, o exército de Israel do outro lado da campina, do monte, um do lado, e ele afrontava: vem, quem é que vem? Manda o guerreiro de vocês. 40 dias o Golias ia lá. Aí Davi chega e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, quem é esse homem que não tem aliança com Deus de Israel, que não tem compromisso com Deus para afrontar o exército dele? Quem é esse homem sem aliança? Esse incircunciso. Davi não ouviu o gigante, meu irmão. Concentre, Max Lucado, ele diz uma frase que eu acho tremenda: concentre-se no gigante e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Olhe para Deus, meu irmão. Foque em Deus. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Diga: em tempo de crise, um fator preponderante para a minha vitória é saber o que eu estou ouvindo, discernir o que eu estou ouvindo, irmãos. Pare um instante agora e pergunte a você mesmo, ainda que você nem abra os lábios, dentro de você, faça uma introspecção e pergunte: o que eu tenho ouvido? Ou melhor, quem você tem ouvido? Estava pensando, quando você está em um momento de crise, de luta, de peleja, não faltarão pessoas para serem instrumentos para te tirarem do foco e do propósito de Deus. Você já parou para prestar atenção quando você está bem, está feliz, está próspero, está com o bolso cheio de grana, não aparece ninguém para te tirar do foco? Mas quando você está passando por uma luta, alguém chega e diz: mas não vale a pena perseverar, mas não vale a pena ser discipulado, mas não vale a pena andar em aliança. E aí as pessoas conseguem se atrair, irmãos, porque quem está ferido fere. Diga para o seu irmão: quem está ferido fere. E pessoas feridas atraem pessoas feridas, pessoas curadas atraem pessoas curadas. Os homogêneos, eles se atraem, irmãos. Eu vou atrair o tipo de pessoa que eu sou, ou que eu quero ser. Diga amém se você crê. Então você de repente chegou aqui, precisa ouvir quem você tem ouvido. As vozes que você ouve determinarão o seu sucesso ou o seu fracasso. Querido, você se tornará um produto das pessoas. Por exemplo, eu abro a internet, eu gosto muito de internet, de tecnologia, mas de repente eu vejo alguém que não fala aquilo que me edifica, mesmo em nome de Deus. Eu estou em um grupo, irmãos, botaram uma música lá com brincadeira, só líderes, meu irmão, só pastor, em muitos lugares. Eu digo: meu Deus, está tudo errado, eu não vou nem ouvir isso, eu não vou nem me alimentar disso, porque isso não produz. Aí eu coloquei uma frase, está lá no meu WhatsApp: o que não edifica não merece cimento, meu irmão. Se não edifica, não alimente. Diga para o seu irmão: se não edifica, não alimente. O que não edifica não merece cimento, não merece ser alimentado. Você entendeu? Diga amém. Então tem gente que é mais apacentada pela internet do que pelo pastor Marcos. Eu espero que você não seja assim, irmãos, porque você tem um discipulador. Diga amém se você crê nisso. Amém. Tem uma pastora, tem uma igreja, e aí não me edifica em nada, então eu não vou me alimentar. Aí tem gente que fica só com a boca aberta. Não, aqui tem um alimento do céu para a tua vida, então abre a tua boca, como diz a Bíblia, e eu a encherei, meu irmão. O lugar de ser cheio é aqui. Aplauda o Senhor bem forte e dê um brado de júbilo a Ele, irmãos. Porque na internet você não tem relacionamento, irmãos. E relacionamento é assim, irmãos, é tete a tete. Relacionamento é assim. Mas abra sua boca, e o Senhor tem algo para liberar sobre a tua vida nessa noite, amém?
Deus tem algo do céu para liberar sobre você. Diga amém. Quem você está ouvindo? Elias disse em alto e bom som que podia ouvir um barulho de uma grande chuva. De onde vem chuva? Parece uma pergunta tão lógica. Do céu, meu irmão. A tua resposta vem do céu. É do céu que brotará tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida. É do céu que vai brotar, querido. De onde vem a chuva? Claro que do céu. Elias ouviu um som que veio do alto, do céu e não da terra. Pois Deus me deu uma frase que é assim: quanto mais atitudes corretas eu tiver, mais altitude eu terei. Quanto mais atitudes corretas eu tiver, mais alto eu chegarei em Deus, mais longe eu irei, porque as nossas atitudes, elas são uma rota que nos definem, elas nos levam a viver aquilo que Deus tem para nós ou nos afastarmos dele. Meu irmão, tem a hora certa para tudo de Deus para a tua vida. Olha para a parábola do filho pródigo. Qual foi o grande problema daquele filho? Ele diz: pai, me dá a tua herança. Mas a herança geralmente é dada quando o pai? Ele matou o pai em vida. Diga para o seu irmão, ele matou o pai em vida. O pai ainda estava vivo e ele disse que queria o quê? A sua herança. Muitas vezes nós matamos as pessoas em vida, porque nós nos apressamos em querer o que não chegou a hora ainda, irmãos. A Bíblia diz que a posse antecipada, a herança fora da hora é maldição. A herança antecipada, a posse fora da hora, não é há uma hora certa, um tempo certo para tudo. Diga amém. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas ele matou o pai em vida, irmãos. Elias ouviu um som que veio do alto do céu. O problema é que quando nós estamos passando por dificuldades, nós tendemos a nos concentrar nos ruídos. Diga para o seu irmão, não se concentre nos ruídos, nas vozes que vêm da terra. Diga, fique surdo. Tem a história de um sapinho que eu não sei se você já ouviu. Se ouviu, não tem problema ouvir novamente. Ele era todo feio, e era uma corrida de sapinhos. Todo mundo dizia que ele não ia conseguir, gritando, não vai conseguir. Ele conseguiu. E alguém perguntou, como você conseguiu, sapinho? Ele disse, hã? Como você conseguiu? Hã? Descobriram que o sapinho era surdo, meu irmão. Meu irmão, quando disserem que você não pode, em Deus você pode mais. Quando disserem que você não pode, em Deus você pode mais. Diga para o seu irmão, não se concentre nos ruídos, nas vozes que vêm da terra. Ouça o som que vem do céu. Sabe por quê, queridão? Porque crises são ruidosas. Você já prestou atenção que crises, lutas são barulhentas demais? São ruidosas. Ouve-se vozes, ruídos de todos os lados. Não faltam pessoas para liberar palavras. Palavras que vão nos intimidar, palavras que vão nos desaprovar, palavras que vão nos criticar, palavras que vão nos acusar. Diga para o seu irmão, são sons da terra, tentando minar a sua fé, tentando atrapalhar você de ouvir o som que está sendo liberado dos céus. Talvez você esteja sendo bombardeado por barulhos, por vozes aqui da terra, notícias, sintomas, aparências, eu não sei. É aquilo que vem para tentar tirar o teu foco de Deus, do seu chamado, do propósito principal de ouvir a voz, de ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. Olhe para o seu irmão e diga, não importa. Diga bem, olhe bem dentro aí da pupila dos olhos dele assim, abra bem o olho e diga, não importa qual seja a crise, ou o momento que você está atravessando, diga assim, uma coisa eu sei, Deus tem algo a falar com você nessa situação. Talvez você não aprenderia de uma outra forma. Você já foi no mar? Quem já foi no mar? Né? Eu já morei em braço de mar, lugar que tinha mar também.
Deixa eu te falar uma coisa. Aquela onda vem. E a primeira vez que eu fui ver o mar, né? Eu era criança, até provei, né? Será que é salgado, meu Deus? E era, e é, né? E aí, ninguém me ensinou que quando vem uma grande onda, você deve se abaixar para que ela passe. Eu disse, vem a onda. Se você ficar de pé, irmão, essa onda vai te afogar. Se abaixe, dependa de Deus, busque o Senhor, e essa onda vai passar. As lutas, elas são como um colchão. Se você está por cima dele, você dorme e descansa. Por cima de você, ele te sufoca. Depende de como você encara. Diga amém se você entendeu. Pare agora, querido, pare. Diga para o seu irmão, pare. Volte os seus ouvidos para os céus e ouça hoje o que Deus quer te falar. Um som que muda toda a história da tua vida. Um som que Deus libera, que transforma. Esse som, o filho pródigo também ouviu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me arrepender. E eu vou pedir para que eu seja tratado pelo menos como um dos seus empregados. Mas nós não precisamos nos distanciar para ouvirmos o som. Você está na casa do seu pai, e o seu pai, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele está falando. Em segundo lugar, querido, precisamos aprender a discernir. Primeiro nós precisamos aprender, nós entendemos isso, que nós precisamos aprender a diferenciar o som da terra do som do Em segundo, nós precisamos aprender a discernir entre o ver, diga, o ver e o ouvir. Vamos mais junto, mais forte? O ver e o ouvir. Do versículo 43 ao 44, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. Assim por 7 vezes, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar como uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, e diz para Acabe comemorar, preparar o seu carro e descer, para que a chuva não pare, não o detenha. Nós precisamos adestrar os nossos ouvidos e treiná-los a diferenciar o som da terra do som do céu. Como eu disse, o problema não é o que estamos vendo, mas o que não conseguimos ouvir. Diga assim, o problema, querido, não é o que os seus olhos veem, é o que os seus ouvidos espirituais não estão ouvindo, não estão conseguindo atentar. A semelhança de Elias, ouça, porque muitas vezes nós ficamos impressionados com a imagem do cenário, não é verdade, irmãos? Cada um tem o seu nível de luta aqui. Quem passou luta aqui hoje? Todo mundo, em níveis, em áreas diferentes. Então quando nós estamos no meio de uma luta, o cenário muitas vezes ele quer nos parar. Mas quando uma crise se instalar, querido, e um cenário, preste atenção, olhe para cá. Toda vez que uma crise, uma luta vem, todo um cenário se forma para te confundir, para te paralisar, para te distanciar do propósito. Mas não ande pelo que você vê. Diga para o seu irmão, não olhe para as evidências. Não olhe de maneira racional. Não avalie só o que a imagem transmite. Diga, não avalie somente o que a imagem transmite. Não se enfraqueça, diga, não se desespere. Olhe pelos olhos da fé, querido. A fé tem olhos, querido, olhe pelos olhos da fé. Enxergue a partir de um prisma de fé. Pode mudar tudo na sua vida. Olhe para o seu irmão, eu quero esse texto aí, coloca de Marcos 10, 27. Por favor. Diga assim, para a fé não há impossível. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Porque não há impossíveis, segundo Lucas 1:37, para Deus tudo é possível. É exatamente aqui nesse texto, querido, nesse ponto que está a questão, que vale mais do que milhões. Qual é essa questão? Ande em fé e ouça o que vem do céu. Sabe um princípio tremendo? Romanos capítulo 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe como é que você adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você consegue andar em fé se você ouvir a palavra de Deus, e ela gera fé. Olha para o seu irmão e diga: a palavra é uma fonte geradora, nutridora de fé dentro de você. Olhe para ele e diga: ame a palavra de Deus. E o Deus da palavra, aplauda esse Deus bem forte. Agora então nós podemos entender que o nosso real problema está naquilo que nós não conseguimos ouvir de Deus. Diga: esse é o meu desafio. Só quem crê, diga: esse é o meu desafio. Ouvir um som que vem de Deus, liberado por uma palavra, para mudar toda a história da minha vida. Só assim nós vamos adquirir fé para enxergar saídas onde a olhos humanos não existem. Você já se viu em um beco sem saída? Com Deus tem sempre uma saída. Eu até brincava com o pastor Marcos esses dias. Eu disse: a próxima mensagem que eu vou preparar será do poço ao poço, né? Que às vezes você está no fundo do poço. Parabéns, a única saída de um poço é para cima, e você vai sair do poço ao poço. É para cima que se sai, querido. Nós vamos adquirir fé para enxergar saídas para os dilemas que enfrentamos. Até quando nós olharmos de forma natural, até assim nós podemos concluir que quanto mais nós olharmos de forma natural para as situações ao nosso redor, menos nós vamos conseguir ouvir Deus. Olha para o seu irmão bem bonito assim: Deus está liberando um som, tá? Agora diga para ele: para de ficar acuado por causa das ameaças que o inimigo tem feito a você. Diga assim mesmo, querido, que você olhe à sua volta e só veja seca, aridez, morte. Diga: eu quero te dizer algo. Volte os seus ouvidos para os céus. O Senhor te fará ouvir o som do milagre que está chegando para você. O som das impossibilidades se transformando em possibilidades. Ao se sentir ameaçado, começa a falar o som que você ouve dos céus. Comece a profetizar debaixo da unção de Elias. Comece a falar a palavra certa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você é tudo aquilo que ela diz que você é. Para Elias a seca era real. Diga assim: existia uma seca. Era real, meu irmão, estava ali diante dele. Mas a palavra era mais real do que isso no coração de Elias. A situação também pode ser real: pastor, só não sabe o que eu estou enfrentando. É, querido, eu não, mas Deus sabe. E a situação também pode ser real para você, mas saiba, ela não demonstra a sua realidade. A realidade não é o que você vê, mas o que você ouve de Deus. A realidade pode ser de escassez, de sequidão, mas essa realidade não é maior do que a palavra de Deus que diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não é maior do que a realidade do Salmo 46:1 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos. Não é maior do que a realidade do Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, e eu tenho certeza que do Senhor virá o meu socorro.
O que define a tua realidade é a palavra que você crê e não a situação que está diante de você. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, meu irmão. Como diz Davi Sass, quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, você não está só, querido. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor te diz hoje: vou mandar sobre você uma chuva que vai levar embora todas as ameaças do inimigo. Ele vai liberar uma abundância de vida, bênçãos como nunca antes você viu, porque a palavra está sendo liberada, e a vida é a palavra. Essa palavra é vida, essa palavra, ela produz, diz ela, Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz assim: viste bem, porque eu, o Senhor falando, velo pela minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Olhe para o seu irmão e diga: sabe quem faz a palavra se cumprir na sua vida? Diga: não é o seu conhecimento, não é a sua beleza. Dá um sorriso para ele. Não é a sua beleza, não é porque você é importante. Deus faz com que a palavra se cumpra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Por isso que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Eu quero concluir, eu quero o louvor aqui comigo. Eu quero concluir essa parte dizendo que o coração do Pai está clamando por aqueles que possam ouvi-lo nessa noite. Eu vou repetir, queridos: o coração de Deus está clamando por aqueles que possam ouvi-lo nessa noite. E a estes Deus tem revelado, tem reservado um revelar sobrenatural, um desatar sobrenatural, uma força arrebatadora que, como Elias, possibilitará uma conquista que vem do céu, porque saberá discernir entre o som da terra e o som do céu, sabendo que deve, não pode, que você não pode, eu não podemos viver baseado naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, porque você está aqui para ouvir um som que vem do céu, e é esse som que vai mudar todo o cenário, como nesse contexto mudou o cenário que era de seca, de aridez, de ausência de chuva, e Deus mandou uma abundante chuva. Não interessa se o que você vê, se o que as pessoas veem é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus está liberando um som que vem do céu sobre a tua vida. Fica de pé, querido, fecha os teus olhos. Você quer ouvir um som que vem do céu? Diga amém. Você não vai sair ainda, nós vamos orar e depois você vai ficar aqui, que nós vamos também ofertar ao Senhor. Mas fecha os teus olhos. Um pouco de água mais, por favor. Fecha os teus olhos. Ouvindo o som que vem do céu. Você está aqui diante da presença do Senhor na semana da santificação. Você está numa campanha ao Deus do impossível e hoje Deus liberou um som. Querido, o servo do profeta viu somente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o profeta disse: não é isso não. Corra e anuncie a Acabe que ele se prepare. Festeje, porque há um ruído, há um som, há um barulho de uma abundante chuva. Eu não sei o que está árido na sua vida, o que está seco na sua vida, o que você chegou aqui tendo por seco, tendo por findado, por destruído. Talvez você tenha andado pela rota do óbito, dos projetos de Deus para a tua vida. Mas, querido, saiba de uma coisa: ouça o som que vem do céu, e esse som vai mudar toda a história da tua vida. Fecha os teus olhos e começa a falar.